Ficou bem explicadão o tema, sim ou não? Ficou bem explicadão. Uma seita maligna e perigosíssima por aí afora. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui para a honra e glória do nosso Pai. Vamos dar um pulinho adiante aqui para a honra e glória do nosso Pai aqui, ó. Vai pegando. Isso aqui é os pontinhos assim, ó. Para que nós venhamos chegar ao pleno conhecimento da verdade, das características da igreja verdadeira. Amém? Vamos lá. Ó. Efésios capítulo 2, verso 19 ao 20. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Assim já não sois estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Vamos lá, ó. Lembrando, assim já não sois estrangeiros e forasteiros. Tem Bíblia que vai falar peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Por que da família de Deus? Porque após nós aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, nós já não somos mais estrangeiros e peregrinos e forasteiros. Nós já somos filhos do nosso pai Abraão. Nós já somos filhos do nosso grandioso Deus vivo. Nós já somos judeus espirituais. Lembrando, Gálatas capítulo 3, versos 6 ao 7. E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Vamos ler até o verso 9. Ora, tendo a Escritura previsto de que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Após nós aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, nós já não somos mais estrangeiros e peregrinos. E recapitulando aqui também, voltando a Efésios capítulo 2, vamos pegar do verso 17 e 18. E ainda vamos no verso 19, depois verso 20, para ficar bem beautiful. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Vamos lá, continuando, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha nos meus olhos. Enquanto as tábuas de pedras foram escritas os mandamentos, os 10 mandamentos, e em que foi inscritos os mandamentos e quem escreveu os mandamentos. Só há uma parte na Bíblia que Deus ele não permitiu. O primeiro escritor da Bíblia, que foi meu irmão Moisés, e o último escritor da Bíblia, que foi meu irmão João. E de Gênesis a Apocalipse, o nosso Eterno não permitiu que ninguém escrevesse os 10 mandamentos. Sabe por quê? Para que o homem viesse testificar que os mandamentos é eterno e que ele mesmo que os escreveu.
E sabe por quê que o nosso Eterno escreveu os mandamentos 2 vezes? Nas primeiras 2 tábuas de pedra que meu irmão Moisés, ao descer do Monte Sinai, quando viu o bezerro de ouro, quebrou as 2 tábuas de pedra. Ali foi lavrada pelo próprio Deus. As primeiras tábuas de pedra foram lavradas pelo próprio Deus. As segundas tábuas de pedras já foram lavradas pelo meu irmão Moisés. Mas quem as escreveram? O próprio Deus. Sabe para quê? Para ficar bem testificado para mim e para você, que são eternas. E lembra que Cristo é a graça, Cristo é o juiz. E Cristo, ele é justo. E Cristo, ele é a lei. E Cristo, ele é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, que nós contemplamos tudo isso, que nós olha para a direita, nós olha para a esquerda, nós olha para o alto, para frente, para baixo. Nós, examinando as Escrituras Sagradas, nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Sabe por quê? Olha dentro dos meus olhos para a honra e glória do nosso Pai. Meus irmãos, é a salvação de cada um de nós aqui que está em jogo. É a salvação de cada um de nós aqui que está em jogo. Sabe por quê? Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele é um só. Sabe por quê? Porque ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque ele quer a mim e a você na eternidade. Por isso nós estamos aqui, eu pregando e você aqui ouvindo. Sabe por quê? Porque ele quer a mim e quer a você também na eternidade. E lembra, Cristo é lei, Cristo é justiça, Cristo é a palavra de Deus. Isaías capítulo 40, versos 7 ao 8. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Repito, que é para gravar. Isaías capítulo 40, versos 7 ao 8. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Sabe por quê? Porque ele é eterno. Ele é eterno. Quando nós pregamos, cada um tem o seu meio de pregar, cada um tem o seu jeito de pregar, cada um tem o seu modo de agir. Uns falam que pastores, pregadores, adventistas estão amedrontando o povo, estão julgando o povo, estão não sei o quê. E enquanto nós só estamos fazendo o nosso papel, a vontade do nosso Pai, trabalhando para o nosso Pai, para que muitas pessoas, tribos, povos, nações e línguas cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho eterno. Nós somos esculachados, execrados, mundo fora. Mas lembra, assim como os nossos antepassados, os nossos irmãos que estão aqui no cano bíblico, foram fiel ao nosso Pai, nós também
seremos fiel ao nosso Pai até o fim aqui. E se o nosso Pai não nos recolher em uns aninhos aí, porque já estão se cumprindo os 2 últimos sinais da volta de Jesus. O último sinal do primeiro grupo, o último sinal dos sinais gerais e o primeiro e o último sinal, que só é um sinal só, iminente. Ele acontece e Jesus volta, que é o segundo grupo, o sinal iminente. Se o nosso Deus nos der uns aninhos de vida a mais aí, nós iremos contemplar esse céu rachando, fendendo do Oriente ao Ocidente, da Japa ao Brazaca, do Brazaca à China, da China ao Brazaca. Vai botando por aí afora. Cristo está voltando. MCs falando da volta de Cristo. MCs fazendo músicas falando da volta de Cristo, que Cristo está voltando. Só que o grande perigo não é só as pessoas saber que Cristo está voltando. Sabe qual é o grande perigo? É as pessoas não ter o conhecimento da igreja verdadeira. É a pessoa não ter o conhecimento do evangelho eterno. É a pessoa não aceitar Cristo como seu Salvador. Porque quantas pessoas morreram aí, durante hoje, o dia, ou hoje à noite, ou passou 2, 3 dias que você está vendo esse vídeo? Possivelmente pode ser um amigo seu, alguém da sua família. Meus pêsames, meus sentimentos. Que o nosso grandioso Deus conforte os corações. E aí? Nós não sabemos o dia e a hora que nós iremos partir dessa terra. Então, que nós venhamos estar preparados para morrer em Cristo. Que nós venhamos estar preparados para estar vivo na volta de Cristo. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Meus irmãos, vamos recapitular aqui para nós darmos um pulo adiante. Vamos? Aqui, só o verso 20 aqui, Efésios capítulo 2, verso 20 aqui, Aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quem foi que escreveu os mandamentos? Qual foi a última parte da Bíblia que o próprio Deus escreveu? Êxodo capítulo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Porque é eterno. Por que o diabão e a diaboa foi expulso lá de cima? Por quê? Porque lá em cima tem lei. Lá em cima tem lei. E qual é a lei? A lei que ela é eterna. Por isso aqui é um passaporte para a eternidade. Aqui é uma preparação para a eternidade. Por quê? O santuário terrestre era segundo ao modelo celeste. A tenda da congregação terrestre era segundo o modelo celeste. A arca da aliança terrestre era segundo o modelo celeste. Por que era segundo, Edinaldo? Por quê? Porque o primeiro é eterno. As primeiras tábuas de pedras são eternas. Lembra que o meu irmão Moisés viu a tenda da congregação celeste e o meu irmão João também na ilha de Pátimo viu a tenda da congregação celeste? Vamos ver o que é que a Bíblia fala para mim e para você? Êxodo capítulo 25, verso 8 ao 10. Êxodo capítulo 25, verso 8 ao 10, verso 16 e verso 21, para a honra e glória do nosso eterno. Amém? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Verso 10. Também farão uma arca de madeira de acácia,
De 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio de largura e de 1 côvado e meio a altura. Verso 16. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Verso 21. Porás também o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Agora vamos lá, o que fala aí, ó? Porás também o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Agora olha nos meus olhos aqui, ó. Que testemunho é esse, Edinaldo? Falei antes. Êxodo capítulo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E quem mais foi que viu aí, Edinaldo? Meu irmão João na ilha de Patmos. Revelation chapter 11, verse 19. And the temple of God was opened in heaven, and there was in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings and an earthquake and great hail. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aí, Edinaldo? Apocalipse capítulo 11, verso 19. E o templo de Deus foi aberto no céu e foi visto no seu templo a arca do testemunho. Aqui no inglês está a arca do testamento. E foi visto no seu templo a arca do testamento. E houve relâmpagos e vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva. Na tua Bíblia pode falar saraivada. Meu irmão João também viu a tenda da congregação celeste, a arca da aliança celeste. Por quê? Porque é eterna. E quem está entronizado em cima dela? Vai lá alguém lá meter a mão lá para tirar as tábuas de pedra para mudar a lei do eterno, que são eternas. Porque teve um que só brotou no coração dele e ele já está julgado e condenado. E olha que ele nem quis tirar os mandamentos do eterno lá de cima. Mas ele causou uma rebelião. E já está julgado e condenado. Por quê? Porque lá tem lei. A lei, ela é eterna. A lei moral do eterno, que revela o caráter do eterno. Vamos ver aqui, ó. Isaías capítulo 37, verso 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Reis, capítulo 19, verso 15. E orou Ezequias ao Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Salmos 99, verso 1. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. Meus irmãos, perdão aí que eu até deixei passar num vídeo aí, que eu até falei sobre isso aqui, incluí isso aqui num tema aí, eu nem lembro qual foi o vídeo. Eu falei lá, ó, Salmos número 122, verso 1, não. Salmos número 122, verso 1 fala assim, ó. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó, the great preacher, fala em inglês, ó. Psalms number 122, verse 1. I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Amém. Para a honra e glória do nosso Pai, amém? E lembrando que a palavra do nosso Deus, ó, Psalms number 119, verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Salmos número 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por quê que nós temos que examinar a palavra do Eterno? Porque é vida, é luz, é alegria. E aí,
nós, seguindo esse manualzão aqui, ó, aceitando o nosso Salvador Jesus Cristo, nos batizando, estando batizadão, só que aguardando os mandamentos do Eterno, não para ser melhor do que ninguém, mas, e não para nos salvar, mas porque estamos salvos, e sendo grato à graça, e praticamos as boas obras, porque quem criou elas, as boas obras, o nosso Eterno. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.